Olá, já está começando mais um Norte Rural, seja muito bem-vindo, se acomode no sofá, na cadeira ou naquela rede, confira os destaques do programa de hoje. Nós vamos falar sobre um projeto chamado Viveiro Cidadão, que atende produtores do interior do estado e da região de Porto Velho também, que também garante a recuperação de matas ciliares. Além disso, você confere como foi o curso de gado de corte realizado na Embrapa Rondônia esta semana, além do curso de mapeamento florestal. Tudo isso e muito mais você confere no programa de hoje e a gente vai acompanhar agora como funciona o projeto Viveiro Cidadão em Rolim de Moura. O projeto Viveiro Cidadão existe há mais de 10 anos em Rondônia e atualmente conta com o apoio de uma empresa pública-privada, que destina os recursos para capacitações e recuperação de matas ciliares. Os trabalhos são desenvolvidos pela Ecoporé, uma associação ambientalista sem fins lucrativos, voltada à recuperação de áreas de preservação permanente e reservas legais degradadas, a partir de ações de reflorestamento. Antigamente ele não se chamava Viveiro Cidadão, ele chamava Projeto da Lincurte. E aí, a partir de 2013, com o apoio da Petrobras, ele se tornou o Viveiro Cidadão, ampliou a área de atuação, que hoje abrange 8 municípios da região da Zona da Mata de Rondônia, que Rolim de Moura é o município central dessa região. E o foco sempre foi a recuperação das matas ciliares, ou seja, apoiar os agricultores familiares daquela região a recuperar as áreas de nascentes e beira de rio que estavam degradadas por causa do processo de desmatamento que ocorreu ao longo da história. Nesses 10 anos, nós já entregamos para a recuperação quase 2 milhões de mudas e atendemos aproximadamente umas 10 mil pessoas com atividade de educação socioambiental. A partir do momento que a gente teve o patrocínio da Petrobras, e a gente melhorou esse atendimento, ampliou os municípios de abrangência e nessa última etapa, até o momento, nós já temos mais ou menos 400 produtores rurais, né, entre mulheres, jovens e produtores propriamente dito, com a parte de recuperação de áreas. Na educação ambiental, as atividades elas permeiam cursos, oficinas, construção de revista, material didático, visitas guiadas, que é uma coisa que a gente faz no viveiro. E só nessa etapa, 2017 até o momento, nós já tivemos quase 2 mil pessoas atendidas com educação socioambiental no Viveiro Cidadão. É preciso habilidade e delicadeza com essas mudas, para que elas possam se desenvolver e garantir o futuro de uma região. A produção das mudas é feita pelas mãos da gestora ambiental Elaine. Faz as coletas, traz para o viveiro, faz o beneficiamento dessa semente, cada uma tem sua especificação, né, diferente. Aí a gente faz o beneficiamento, depois leva para o canteiro de semeadura e posterior a isso ela é feita a repicagem, que é onde a gente passa para a sacola. Aí faz todo um acompanhamento, limpeza de canteiro, até ela chegar num porte que a gente possa estar levando para campo. Nesse viveiro, de aproximadamente 2 mil metros quadrados, tem uma produção de 400 mil mudas, entre frutíferas, exóticas e nativas. Todas elas serão destinadas ao projeto Viveiro Cidadão, que vai beneficiar mais de 300 produtores rurais de 8 municípios de Rondônia. Depois de cultivadas, as mudas são levadas para as propriedades onde serão plantadas. Aí é que entra a mão de obra do Leonardo. O trabalho dele é dar assistência técnica aos produtores inscritos no projeto. Então agora a gente já está numa etapa de execução, né, no qual o proprietário já recebeu os que necessitam de isolamento para a entrada de gado, né, equinos. Então recebem um material de isolamento doado pelo projeto. Então eles recebem a orientação de como preparar essa área para receber essas mudas e de como fazer o plantio e manutenção. Então a gente tem previsão de 4 a 5 visitas em cada propriedade, né, desde o diagnóstico até todo o monitoramento dessas áreas para a gente ter um sucesso, um projeto com bons resultados. A expectativa é recuperar mais de 100 hectares de áreas degradadas nos municípios da Zona da Mata, adequando as propriedades rurais ao Código Florestal. O produtor rural sentiu a necessidade de reflorestar a propriedade para proteger a sua represa. Em uma área de 1 hectare foram plantadas 20 espécies de árvores nativas, como o jabotá, genipapo e cerejeira. Essa água não é permanente, né? Quando chega o tempo da seca, ela seca, né? Então, agora nas águas tem esse faturão d'água aí, mas na seca ela acaba.
Aí fica só a represa, ela não corre ali, fica só a represa. Aí, então esse projeto para mim foi bom para beneficiar a água, né? Vai ser importante por causa que vai preservar a natureza, né? De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, os estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas são os que mais apresentam maiores índices de desmatamento entre agosto de 2017 e julho deste ano. A área total desmatada alcançou quase 8.000 quilômetros quadrados, enquanto no ano anterior o desmatamento foi quase 7.000 quilômetros quadrados. Para o Leonardo, o projeto é uma boa forma de conscientizar os produtores sobre os danos graves ao meio ambiente e à população devido ao desmatamento irresponsável. Além do reflorestamento, a ação socioambiental também faz um trabalho de estímulo aos agricultores familiares. As mudas frutíferas são destinadas para recuperar os quintais desses produtores, uma prática bem sustentável por aqui. Que bacana essa iniciativa, né, gente? Olha só, mas não saia daí, porque depois do intervalo a gente acompanha os detalhes do curso de melhoramento genético e gado de corte que foi realizado aqui em Porto Velho, lá na Embrapa Rondônia. O Norte Rural já está de volta e agora a gente vai falar para você os detalhes sobre o curso de melhoramento genético e gado de corte que aconteceu aqui em Porto Velho, lá na Embrapa Rondônia. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O estado de Rondônia possui um rebanho com mais de 14 milhões de cabeças de gado bovino e supera 6 milhões de bubalinos. 73,37% são animais de corte. Esses dados são do relatório da 43ª etapa da vacinação contra a febre aftosa realizada em 2017. Porto Velho está em primeiro lugar no ranking de campeões na produção de gado de corte no estado. De janeiro a novembro do ano passado, Rondônia exportou 138 mil toneladas de carne bovina, gerando mais de 500 milhões de dólares para o estado. Os maiores importadores são Hong Kong, Egito e Rússia. Além disso, a região produtora tem status de área livre de febre aftosa com vacinação desde 2003. E está em processo para a retirada da vacina a partir do segundo semestre de 2019. Isso demonstra um crescimento significativo ano a ano, números que chamam a atenção de produtores e pesquisadores como Antônio Nascimento. Nós estamos observando, por exemplo, que nos últimos 10 anos, Rondônia vem crescendo a uma taxa aí de 18% de crescimento de efetivo de rebanho em relação ao Brasil todo. Então isso é um dado que mostra a importância do estado, né? Hoje ele está na sétima posição em nível nacional, caminhando para a 6ª posição, então mostra que a pecuária em Rondônia está evoluindo bastante. O engenheiro agrônomo que veio do Mato Grosso do Sul esteve em Porto Velho para ministrar um curso de melhoramento de gado de corte. Ele fala sobre o início das pesquisas sobre melhoramento genético envolvendo esse tipo de rebanho. Nós iniciamos esse trabalho desde a fundação da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ano de 1977. Logo depois da fundação, nós iniciamos uma parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que nos proporcionou o pioneirismo em avaliação genética no Brasil. O primeiro trabalho de caráter nacional feito nesse sentido foi em 1984. Em 1987, nós lançamos o primeiro sumário de touros, quando se usou essa expressão DEP, diferença esperada na progênie. E de lá para cá, essa tecnologia vem sendo cada vez mais utilizada pelo sistema de produção de gado de corte. E as principais tecnologias que nós produzimos à disposição da cadeia produtiva, que envolve criadores, produtores comerciais, centrais de disseminação, técnicos que prestam assistência nessa área, né, são sumários de touros e de rebanhos e sistemas de acasalamento.
Antônio ainda conta alguns segredos para o sucesso de produção na pecuária de corte. O produtor comercial que prestar atenção e colocar na cabeça que o touro representa 86% de todo o melhoramento que ele pode fazer no rebanho, já é um belo caminho para ele procurar. Então, o segredo está onde comprar touro de boa qualidade. Né? O que avaliar num touro na hora do leilão, na hora de dar o seu lance para comprar aquele touro. Ou seja, nós precisamos de valorizar touro de genética superior, mas que tem um biotipo adequado ao sistema de produção. Essas informações estão por aí. Se ele vai comprar sêmen, o que analisar? Hoje todas as centrais têm no rodapé ali a avaliação genética. Então o importante é que esse produtor tenha em mente que touro é um item mais importante do sistema de produção dele. Agora, não adianta também trabalhar só a questão da genética. Ele tem que trabalhar a parte ambiental, que é dar boas condições de alimentação, de, portanto, nutrição, de saúde e de manejo, de maneira que o animal tenha o suficiente para ele mostrar o potencial que tem. O cruzamento é uma das estratégias utilizadas para melhorar a qualidade do rebanho. Esse foi um dos assuntos tratados durante o curso. Não há receita pronta para se trabalhar com cruzamento, né? É necessário que o criador, o produtor, leve em consideração o sistema de produção, a região onde ele está produzindo, o mercado que ele tem, para que de fato encontre a melhor combinação de raças que vai melhor atender, ou seja, a melhor estratégia de cruzamento. Isso é um ponto básico, então não acredite em receita para cruzamento. O outro ponto importante é, apesar de o grande trunfo do cruzamento ser usar a heterose, que é o ganho em vigor híbrido, né, o que muitas vezes a gente conhece como choque de sangue, que é quando eu combino duas raças diferentes, isso dá um efeito genético importante. Isso é uma coisa importante que a gente precisa buscar no cruzamento, mas ele não pode ser acreditado como algo milagroso. Né? Muitas vezes se acredita que eu posso cruzar animais de qualquer qualidade e eu vou ter um resultado bom no cruzamento, por quê? Porque eu tenho a heterose. Na verdade, a heterose é um ganho importante, mas eu vou ter um resultado bom se eu tiver animais de boa qualidade que eu vou usar no cruzamento. E como que eu consigo animais de boa qualidade? Animais vindos de criatórios onde tem um trabalho de seleção bem feito, preferencialmente acompanhado por um programa de melhoramento, que isso faz com que então eu vou ter animais de boa qualidade puros, que quando acasalados, quando cruzados, vão me dar um animal cruzado que, além da heterose, ainda tem essa parte genética aditiva, me dá um resultado interessante. Apesar do melhoramento genético ser um fator de grande importância, é bom que o produtor rural esteja atento a outros fatores de produção. O que são esses elementos? A nutrição, a sanidade, a gestão do rebanho, né, oferta de pastagens, coisas nessa natureza, que se faltar nutrição, faltar saúde, faltar adaptação, não vai ser a genética que vai resolver. Em muitos casos, inclusive, se mudar essa genética, usar esse animal cruzado numa condição frágil em termos de nutrição e de sanidade, eu vou ter resultados piores do que eu teria usando, por exemplo, uma raça pura, como por exemplo o Nelore ou uma outra raça zebuína, que são raças muito bem adaptadas às condições brasileiras de produção. Então acho que essa é a mensagem, é uma ferramenta importante o cruzamento para a produção de carne de qualidade, com maior produtividade no Brasil, sobretudo aqui em Rondônia, que tem tido um crescimento importante, mas que tem que ser feito com muito cuidado, usando o conhecimento para que tenha bons resultados. E depois de descobrirmos algumas estratégias para o melhoramento genético do gado de corte da nossa região, vamos conferir como foi o curso de mapeamento florestal também realizado na Embrapa Rondônia esta semana. Mas isso você confere depois do intervalo.
O Norte Rural já está de volta. Agora a gente vai falar sobre mapeamento florestal envolvendo extrativistas e técnicos. Um curso que a Embrapa Rondônia está oferecendo pela primeira vez aqui no estado de Rondônia e que pode auxiliar aí muito mais esses extrativistas quando se fala em produção, manejo e até quantificar a produção do estado. Eu converso agora com a Lúcia Vatti, que é pesquisadora aqui da Embrapa Rondônia. Lúcia, seja muito bem-vinda. Explica para o pessoal de casa do que se trata esse curso, né? E a importância dele não só para os extrativistas, como indígenas, né? E também técnicos. Sim, obrigada pelo convite, né? Estamos aqui finalizando hoje uma série de 2 cursos, onde nós trabalhamos junto com extrativistas, técnicos indígenas. Foi um curso, foi de processamento de dados, elaboração de mapas no escritório, que foi mais técnico, e o outro curso que está finalizando hoje é o curso de prática em uso de GPS. Então os extrativistas e os técnicos aprenderam, né, já a configurar os seus GPS, a tratar antes de ir para campo, como preparar o GPS e fazer a prática de coleta desses dados. Esse curso ele é muito importante porque nós temos falado, divulgado muito a questão do manejo florestal ou até o manejo para a produção de castanha, de açaí, de seringueira. E esse manejo é fundamental ter um mapa. A gente precisa ter áreas calculadas, saber quantas aves são produtivas, quantas aves ainda têm potencial de entrar em produção. E sem mapeamento isso não é possível, né? E nós temos divulgado muito isso nas comunidades, só que as pessoas não sabem como fazer. E aí fica, então a Embrapa vem mapear para a gente, mas nós não temos condições, nem pessoas, né, nem perna para fazer isso em grandes áreas. Lúcia, a gente pode observar que hoje, né, a gente tem muita dificuldade em encontrar dados exatos. Isso pode auxiliar nessas descobertas de dados exatos quando se fala em produção de castanha? Sim, esse é um primeiro passo, né? Nós temos uns projetos, né, em parceria com outras instituições. Tem o IP que está apoiando algumas unidades de conservação, reservas extrativistas, a fazer o seu monitoramento, né? E aí a gente vai ter mais um levantamento da quantidade, dos locais de ocorrência. Isso é um primeiro passo, né? São algumas áreas, não é o estado todo, mas já é alguma coisa, porque hoje a gente procura dados de Rondônia e não existem. Os dados que existem oficiais são do IBGE, mas eles são muito fora da realidade, porque realmente não tem esse levantamento. Ok, a gente vai acompanhar um pouquinho de como foi essa etapa do curso na parte teórica, né, dentro de sala de aula, e depois a gente mostra para vocês de casa a parte prática, onde o palestrante, né, leva as pessoas que estão fazendo os cursos para fora para exatamente pôr em prática o que aprenderam dentro de sala de aula. E para falar um pouco mais sobre este curso, algumas dificuldades, a gente vai conversar agora com o Daniel Papa, que é analista de transferência de tecnologia lá da Embrapa do Acre e veio para cá para participar desse curso que é realizado a primeira vez no estado de Rondônia, né? Daniel, muito bem-vindo. Explica para a gente um pouquinho de como que é feito esse trabalho no Acre e o que você pode trazer da experiência de lá, né, para cá, para os extrativistas de Rondônia. Tá. Há aproximadamente 10 anos, a Embrapa já desenvolve trabalhos de mapeamento da área florestal, de árvores, né, principalmente de interesse madeireiro e também interesse não madeireiro, como castanha, copaíba, utilizando geotecnologias, como é, por exemplo, o GPS que a gente conhece, né, comumente. E o mapeamento ele é importante para que a gente possa conhecer a localização espacial das árvores, ou seja, onde as árvores estão distribuídas na propriedade. Isso já tem mais ou menos 10 anos que a gente vem fazendo lá no Acre. Uhum. E uma coisa interessante da gente também falar é que esse curso, essa capacitação que está sendo oferecida é para dar essa noção para esses extrativistas e técnicos também, mas uma dúvida é que alguns já têm
e alguns não têm. Eles têm que comprar, tem algum programa específico que fornece esse equipamento? Tá, a gente se preocupa com isso, recomendando a utilização de equipamentos que são de custo mais acessível, né? Entre 500 a R$ 1.500 é o custo de um equipamento GPS que a gente tem utilizado. Eles são considerados GPS de navegação. E a gente sugere que as comunidades e associações se organizem e, através de projetos, possam adquirir esses equipamentos, né? E, normalmente, pelo menos 3 equipamentos é interessante que eles tenham, né? Um reserva e 2 para trabalhar em campo. E também pilha, né? Precisa ter bastante pilha para poder utilizar isso durante muitos dias, né? E a Embrapa tem alguns equipamentos, só que a gente utiliza mais para treinamento, como esse que a gente trouxe aqui para vocês. Como nesse momento a gente está acompanhando a parte prática, quais são os pontos que eles tiveram mais dificuldades? Ah, sim, como hoje em dia muitos extrativistas, né, jovens, eles já têm acesso a um celular, a um smartphone. Então é mais prático, eles já têm uma noção de como operar os equipamentos. Porém, existem uma série de regras para a configuração do equipamento de forma apropriada. Selecionar o tipo de coordenada, o tipo de datum. Então a gente está trabalhando com uma ciência chamada cartografia. Então muitas das dificuldades estão relacionadas à compreensão do que está por trás do funcionamento do GPS. Então os principais erros são marcar 2 pontos para uma mesma árvore, então isso não pode, tem que deletar um deles, ou anota em campo o nome da árvore e esquece de marcar o ponto, porque para marcar o ponto tem que apertar várias vezes, né? Então são alguns erros comuns, mas que com um treinamento como esse a gente consegue sanar. Quais são os resultados esperados a partir dessa capacitação? Tá. Uma vez um extrativista e um técnico capacitado, eles vão voltar para a comunidade e vão poder, junto com a associação e com as colocações, né, as áreas definidas pelo projeto, e com os moradores, vão fazer o mapeamento dos recursos florestais nas propriedades. Então, o proprietário vai poder ter, num mapa, a noção de quantas árvores ele tem, de cada espécie, e assim ele consegue saber a produção esperada daquela área, seja de castanha, de seringa, né, de copaíba. Porque antes nós não trabalhávamos com bater ponto com GPS na nossa castanhal. Eu só ia mesmo coletar castanha mesmo, mas as pessoas coletavam e vendiam. Não tinha preocupação de mapear essas coisas. Mas como a gente gosta de fazer manejo, nós precisamos bem organizado. Por isso, com curso de GPS, nós podemos mapear todos, saber a quantidade que tem, quantos que produz pouco, qual ano, menos ou mais. Eu sou do estado do Acre, da Reserva Extrativista Chico Mendes, no município de Epitáciolândia. Meu pai, aos 14 para 16 anos de idade, já entrou nos movimentos sindicais, né, que antes era o movimento sindicalista, que existe até hoje. E aí, no decorrer desse envolvimento dele, ele se encontra extrativista até hoje, desde os 13 para 14 anos, até hoje ele mexe com extrativismo. Nossa, esse curso é a salvação para a gente que vive lá dentro há muito tempo, né? E eu acabei de concluir um curso técnico, e daí esse curso vem para a gente digamos assim, um complemento do curso que eu já tive, né? Porque o curso teve alguns defeitos, digamos assim, e aí nesse curso aqui a gente aprendeu a mexer com QuantoGIS, que é um programa novo, né? Um software, na verdade, novo, e o TrackMate também. E tivemos também um curso de GPS também, mais ou menos é isso que o curso reflete para a gente. Depois de um programa recheado de informações sobre agricultura, pecuária e floresta, o Norte Rural vai ficando por aqui, mas não se preocupe se você perdeu algum detalhe. É só acessar youtube.com/canal AmazonSat. Você pode dar o seu like e também comentar nos nossos vídeos. Semana que vem tem muito mais e eu te espero às 9 da manhã aqui na tela do AmazonSat. Até lá!